coisa que você mais deve evitar quando está trabalhando com artesanato como fonte de renda ou como um hobby lucrativo, sem dúvida nenhuma, é perder material. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai trabalhar com a sua massa de biscuit usando ferramentas essenciais para um trabalho de qualidade profissional, de forma que você utilize a sua massa de forma inteligente na hora de abrir a massa, fazer os cortes e realmente já aproveitar esse momento para dar escala para o seu trabalho. Oi pessoal, se você não me conhece, eu sou a Mari, aqui da Terrosaria. A Terrosaria é um espaço que é uma fábrica para artesãs, mulheres que querem trabalhar com isso, com a sua arte, que querem fazer disso um hobby lucrativo. Então eu tô aqui para trocar um pouco de experiência com vocês, ensinar o que eu sei, principalmente quando a gente tá falando aí de acessórios à base de biscuit, né? Que é um mercado que abraça tantas mulheres de todas as idades, tem público para todo mundo, é um mercado gigante e que assim... Eu não acredito naquele papo que o mercado tá saturado. Eu acho que ainda mais quando a gente fala de artesanato, tem tanta coisa que só a gente sabe fazer, que só a gente pensa, que só a gente tem de ideia, que é impossível no mundo com bilhões de pessoas que não tem uma pessoa ou um grupo de várias pessoas que vai se apaixonar pelo seu trabalho e virar sua cliente. Então, por essas e outras que, se você tem interesse em se desenvolver nessa frente e quer trabalhar com artesanato, já se inscreve aqui no meu canal que eu vou trazer diversas dicas para vocês sobre o trabalho na prática, sobre marketing, sobre como vender, precificação, toda essa estrutura. Aos pouquinhos eu tô organizando os conteúdos e trazendo aqui para vocês também, para que a gente possa de fato construir essa fábrica de artesãs que é a Terrosaria. Nesse vídeo eu vou deixar para vocês um tutorial que eu gravei como abrir a massa de biscuit. Eu já mostrei em outro vídeo que tá aqui no canal itens essenciais que você precisa comprar se você quer trabalhar com o biscuit de forma profissional, ainda mais fazendo acessórios. Então, se você não sabe o que eu tô falando, nem tem ideia de que materiais são esses que eu vou utilizar, já clica aqui no cantinho que eu vou deixar o card para você assistir esse vídeo, correr comprar aí na internet essas coisinhas para que você tenha um trabalho de qualidade profissional, mulher. Então vamos para a parte prática desse vídeo. Vou levar vocês aqui para a mesa comigo para mostrar para vocês esse processo de abertura e corte de massa. Vamos lá então, gente. Já tô aqui na minha mesa. Uma dica legal. Se você não tem uma superfície para trabalhar com a massa, que pode ser um jogo americano de plástico, pode ser um próprio papel manteiga, você pode passar uma camada de lustramóveis direto na sua mesa, espera secar e aí sim você começa a trabalhar com a sua massa para ela não colar na superfície, tá? Então vamos lá, já peguei aqui uma quantidade de massa. Primeiro passo é sovar a massa, né, pessoal? Que é realmente trazer essa maleabilidade para a massa. E aí você pode fazer de várias formas. Você pode ir esticando ela e dobrando, dá para ir torcendo a massa também. Se a massa começar a rachar na hora de fazer isso, é porque provavelmente você não tá usando uma massa boa, tá? A ideia de sovar a massa, que é realmente dar essa maleabilidade para a massa, é realmente você conseguir trabalhar com ela de uma forma melhor. Então, se ela começar a fazer o processo oposto, na hora que você tá sovando a massa, troca de massa, amiga. Não tá boa essa massa, tá? Vou colocar aqui um pouquinho também. E, gente, é processo de sovar mesmo. Eu acho super importante esse processo, porque dá mais maleabilidade para a massa. Mas mais do que isso aqui é muito importante, ó. Você ir apertando a massa e torcendo ela. Porque isso aqui evita que você deixe bolha no meio da massa. Já aconteceu com vocês na hora de abrir a massa sair bolha? Geralmente é porque a gente sovou a massa errado. Então assim, amiga, bota uma música, sabe? Não tem preguiça aqui de sovar a sua massa. É bem importante esse processo. Então, vamos lá. Já sovei a minha massa. Uma coisa que é muito legal, pessoal, que eu gosto de fazer, é deixar já o formato da massa aqui que eu vou abrir próximo do que eu quero. Então, se eu vou querer abrir um quadrado, eu já vou fazendo ela um quadrado. Se eu vou abrir um retângulo comprido, eu já estico a massa e deixo ela mais comprida, assim, né, para fazer esse processo. Porque o que importa é deixar a massa o mais próximo possível do formato que você vai nivelar. Porque a gente tá usando a régua niveladora justamente para deixar ela nessa largura aqui, né? Nessa espessura. Então, a gente vai ter que ter espaço aqui para abrir a massa exatamente com o que a gente precisa. E aí, se você vai abrir a massa para fazer um corte com cortador, vai depender do tamanho do corte que você vai fazer para saber a largura que você vai abrir a massa.
Se são pecinhas pequenininhas, por exemplo, se fosse usar um cortador desse tamanho, assim, ó, que é pequenininho, eu poderia abrir a massa em retângulo, assim, porque aí eu corto um do lado do outro. Agora, se eu fosse usar um cortador maior, por exemplo, esse aqui, ó, eu já preciso abrir uma massa um pouco mais quadrada para ganhar espaço, né? Mas aí isso é uma coisa que você vai pegando também com o tempo, não estressa não. Coloca aqui as duas réguas numa distância legal entre a massa, né? Um espacinho até para ter respiro aqui para abrir a massa. E aí começa, ó, vai e vem mesmo. Primeiro você vai fazer até o final da sua régua e vai lá até a ponta. Eu uso até o punho mesmo aqui para abrir a massa de uma vez só. Fez de um lado, vai erguer a sua massa e vai fazer do outro lado também. Que às vezes ficam algumas ondulações e aí você não consegue pegar passando só de um lado. Ó. Uma coisa que é importante é não aplicar muito peso numa parte só, senão você vai deixando a régua com relevo. Ó, como ela já abriu mais, tive que puxar ela lá pra cima para atender todo o tamanho. Então, ela faz leve mesmo, porque a própria régua vai gerar esse nível que você precisa. Aí, só cuidar para não pesar a mão na hora que acabar a régua aqui embaixo, senão você afunda a massa de novo. Aí, pego aqui, ó. Vou puxar a massa com cuidado. E, ó, temos aqui uma massa sem bolhas, tá vendo? Lisinha, que a massa foi bem sovada e na espessura que a gente quer trabalhar. Até porque essa espessura de 3 aqui, que é essa régua de 3 milímetros, ela vai diminuir quando secar, então a peça vai ficar ainda mais fininha, tá? Então, por isso que é legal trabalhar com 3 milímetros. A peça, quando seca, ela fica mais ou menos assim, ó. É um bom tamanho. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um cortador para fazer os cortes com vocês. Vou pegar esse aqui, ó. Então, um formato mais orgânico. O segredo aqui, gente, vou dar um zoom. Aqui é trabalhar realmente com o aproveitamento da massa. Então, tá vendo que eu abri essa ponta aqui? Eu vou usar desde aqui da ponta. Vai sempre pelas pontas, justamente para que você consiga ir utilizando os espaços. E claro, isso vai depender também da forma do seu cortador. Aqui, ó, eu vou colocar de novo para mostrar para vocês uma etapa que é bem importante fazer na hora que coloco o cortador. É sempre legal na hora que você apertar o cortador, você dar uma mexidinha assim, ó, para afastar a peça que tá em volta, a massa. E na hora de tirar é muito mais fácil. Então, eu sempre gosto, depois que eu faço um corte, ó, eu passo com a unha mesmo, tirando esse excesso que ficou aqui e continuo com o corte. Ó. Então, eu vou bem pertinho aqui e já vou acompanhando a forma para aproveitar o máximo que eu puder. Então, apertei aqui, vou dar uma mexidinha, um joguinho para já afastar a minha peça e vou erguer. E aí, continuo o processo. Fazer aqui na ponta, mesma coisa, dou uma mexidinha e ergo. Ó, essa aqui já até saiu. Aí você aproveita e já puxa a peça, ó. Já sai desse jeito. Já vou deixar ela aqui. Tiro o excesso. E vambora. Agora, amigas, a gente vai só tirar o excesso aqui. E o excesso que você tira, dá pra você ainda fazer outra, abrir mais uma vez a massa com esse excesso, pra você aproveitar toda a massa. Porque às vezes ficar guardando a massa não fica muito legal. Ó, posso sovar a massa de novo, abrir e continuar o corte. Uma coisa que eu gosto bastante de usar para tirar a peça da mesa é cortador, tá? Tô usando esse aqui da Blue Star, você pode usar qualquer outra coisa, puxar com a sua própria mão mesmo, ó. Por exemplo, esse aqui que já tá com a pontinha levantada. Então, é só fazer isso aqui, ó. E aí é importante que você esteja com uma estrutura que não vai grudar a sua peça, né? O meu aqui ficou com uma rebarba. Então, faço aqui embaixo, ó. Vou tirar pra cá pra vocês enxergarem melhor. Já soltei a peça e vou fazendo isso com todas.
É importante o preparo da mesa, senão vai grudar e estragar tudo. Já limpei a minha mesa, agora a gente vai fazer o acabamento. Então, vou puxar aqui, ó, deixei em cima da régua mesmo, alguns com rebarba pra gente ver. Como que dá pra fazer, pessoal? Eu gosto sempre de fazer assim, eu molho o dedo na água e venho fazendo isso aqui, ó. Assim que eu acabei de fazer o corte, você já vai afinando a sua peça. Depois que a peça estiver seca, você ainda vai lixar. Mas quando a peça está mole, que ela acabou de ser cortada, é a melhor hora para você já ir tirando as imperfeições que ficaram na sua peça. Pode ser tanto de relevo, marca de unha. Uma coisa que eu sempre fazia quando eu trabalhava vendendo, eu confesso que eu cortava todas as minhas unhas para evitar retrabalho, porque o tanto de unhada que eu dava na peça, nossa, minha amiga, não tá escrito não. Ó. Fica uma espessura lisa. E a parte de trás, você vai trabalhar nela com a peça mais seca. Eu sempre trabalho só com as bordas da peça quando ela tá molhada ainda, né? Ela ainda vai secar. Tem que escolher as batalhas, uma coisa de cada vez. Então, aqui, vou pegar outra com rebarba. Ó, isso aqui que é a rebarba, tá vendo? Molho o dedo e vem fazendo isso aqui, ó. A que tá em excesso, ela realmente vai cair. E aí você vai tirando ou ela vai sumir, vai se fundir com a sua peça. Porque quando você molha o biscuit, ele fica modelável, né? Por isso que quando a massa seca, ela diminui, porque a gente tem a evaporação da água. Mesma coisa, a parte de trás vai trabalhar com a peça seca. Ó, aqui eu cortei muito na ponta. Vou tentar arrumar aqui, ó. Tudo com água, só com o dedo, paciência. Eu sempre falo, coloca uma musiquinha, que vai dar tudo certo. E se não der pra arrumar, você simplesmente embola ela naquela massa que sobrou, amiga, e refaz. Tá tudo bem. Mas a peça molhada, você consegue modelar ela certinho. Vou pegar essa aqui, ó, que é a primeira que eu fiz. Também tá com rebarba, mesma coisa. Molho o dedo na água. E vem aqui, ó. Outro de rebarba. Ó. Mesma coisa. Molho o dedo. Sempre muito leve, tá, pessoal? Pra pegar na peça, pra não ficar deixando com expressão digital, né? Tudo bem que é o seu trabalho, amiga, mas assim, não precisa pregar só digital, né, gata? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. O vídeo hoje foi realmente mais prático para mostrar realmente na mesa ali como a gente vai trabalhar com a mão na massa, literalmente. Espero que tenha ajudado. Me contem aqui nos comentários se isso era novidade para vocês, se vocês sabiam ali algumas dicas, por exemplo, como ir limpando o cortador ou mesmo como retirar da mesa. Me contem se essas dicas iniciais foram úteis para vocês e o que mais desse processo vocês acham que é difícil, que vocês ainda têm dificuldade, que eu posso trazer mais vídeos mostrando essas partes especialmente, tudo bem? Terão novos vídeos aqui no canal também, seguindo essa sequência de parte prática na mesa, mostrando para vocês um pouquinho sobre como fazer o pino embutido. Tem um vídeo aqui, vou deixar também aqui nos cards e na descrição do vídeo se você ainda não viu, que conta para você como um pino de brinco pode estragar as suas peças. Então é extremamente importante escolher o pino correto e principalmente quando a gente fala de pino plano, saber embuti-lo na peça de uma forma que fique bonito, profissional, discreto e duradouro. Afinal, a gente tá vendendo, mulher, não pode ser uma coisinha colada. Tem que ser firme, resistente, tem que ser um brinco que vai durar anos. Esse brinco aqui que eu tô usando, ó, ele é de 2021, inclusive. Tá aqui, ó, pleníssimo na minha orelha. E é isso que a gente quer para as nossas clientes. Tudo bem? E me conta nos comentários o seu momento, como tá esse processo de venda, já tem loja, não tem, o que tá sendo difícil, para que eu traga aqui mais dica para você também. E claro, já se inscreve aqui para você ver a continuidade desses vídeos de forma prática, para realmente crescer o seu negócio ou começar o seu negócio. Afinal, a gente tá aqui para isso, para ser uma comunidade de mulheres que trabalham com artesanato, que tem um hobby lucrativo. Inclusive, vai ficar aqui nos comentários também a nossa comunidade da Terrosaria no WhatsApp, que é pra gente trocar mesmo, bater papo, mandar lá suas dúvidas, as fotos do seu trabalho. Vai ser um prazer trocar um pouquinho com vocês, conhecer o trabalho de vocês mais de perto.
Nosso Instagram também é pequeno, se você quiser chegar por lá, será extremamente bem-vinda. Um beijo e até o próximo vídeo.